Seu pastor já te contou de onde realmente vem o Halloween? Já te explicou por que essa data é comemorada exatamente no dia 31 de outubro? Já te revelou qual é a verdadeira origem das fantasias, das abóboras, das brincadeiras de doces ou travessuras? Se a resposta é não, então hoje você vai descobrir verdades que foram escondidas por décadas. Verdades que homens de Deus como William Branham alertaram, mas que a maioria das igrejas prefere ignorar. Por que será que tantos pastores evitam falar sobre isso? Por que será que milhões de cristãos celebram essa data sem saber que estão repetindo rituais de adoradores de demônios? Há mais de 2000 anos, em terras geladas onde hoje fica a Irlanda e a Escócia, povos pagãos já sabiam exatamente o que acontece na noite de 31 de outubro. E não era brincadeira, não era festa, era um portal espiritual se abrindo. Fica comigo porque hoje você vai entender as origens obscuras que ninguém te contou. E depois disso, você nunca mais vai olhar para o Halloween da mesma forma. Há mais de 2000 anos atrás, nas terras geladas que hoje conhecemos como Irlanda, Escócia e Inglaterra, vivia um povo chamado celtas. Eles não eram um povo qualquer. Eram politeístas, adoradores de vários deuses, e tinham uma conexão profunda com o mundo espiritual. Para eles, o dia 31 de outubro não era apenas mais uma data no calendário. Era o dia mais importante do ano todo. Eles chamavam esse dia de Samhain, que significa fim do verão. Nessa data, segundo suas crenças ancestrais, acontecia algo que fazia até os mais corajosos tremerem de medo. Eles acreditavam que nessa noite específica, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava tão fino, tão frágil, que esse véu praticamente desaparecia. E quando isso acontecia, os espíritos dos mortos podiam cruzar livremente para o mundo dos vivos. Pense nisso por um momento. Enquanto você está lendo estas palavras agora, saiba que a palavra de Deus já alertava sobre essas práticas há milhares de anos. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12, está escrito com todas as letras que não se achará entre o povo de Deus quem consulte os mortos, nem quem pratique adivinhação ou feitiçaria. O Senhor deixou bem claro que essas práticas são abominação. Não é uma sugestão, não é um conselho, é um mandamento direto do próprio Deus. E olha que interessante, em Levítico capítulo 19, versículo 31, Deus ordena ao seu povo para não se voltar para os necromantes nem para os adivinhos, para que não se contamine com eles. A palavra contaminar aqui não foi usada por acaso. Significa que há uma poluição espiritual real que acontece quando nos envolvemos com essas práticas. Mas você deve estar se perguntando, o que os celtas faziam exatamente nessa noite? Como eles celebravam esse momento em que, segundo eles, os mortos voltavam à terra? Eles acendiam fogueiras enormes no topo das colinas. Não eram fogueiras comuns. Nessas fogueiras, os druidas, que eram os sacerdotes religiosos dos celtas, jogavam ossos de animais que haviam sido sacrificados. Essas fogueiras tinham um propósito espiritual específico. Alguns dizem que era para guiar os espíritos dos mortos de volta para suas antigas casas. Outros acreditam que era para afagentar os espíritos malignos que também vagavam naquela noite. As pessoas se vestiam com as roupas mais estranhas possíveis, usavam máscaras feitas de peles e cabeças de animais. Por quê? Porque acreditavam que se parecessem assustadores o suficiente, os espíritos malignos não os reconheceriam como humanos e os deixariam em paz. Agora pare e pensa comigo. Deixa eu fazer uma pergunta que vai tocar seu coração. Comente aqui embaixo de qual estado você está assistindo essa mensagem agora. Eu quero saber quem está tendo a coragem de buscar a verdade, mesmo quando ela incomoda. Porque olha, a verdade é que estamos falando de práticas que abrem portas no mundo espiritual. Não é folclore, não é lenda, não é fantasia. É realidade espiritual que a palavra de Deus condena com veemência. Agora que você entendeu que os celtas acreditavam que na noite de 31 de outubro, o véu entre vivos e mortos se tornava fino, você precisa saber quem estava por trás de tudo isso. Quem eram os homens que controlavam esses rituais? Quem ensinava o povo a acender fogueiras, a usar máscaras, a fazer oferendas aos espíritos?
Hoje vou te revelar a verdade sobre os druidas, os sacerdotes que derramavam sangue em altares pagãos enquanto o povo dançava ao redor do fogo. E quando você descobrir o papel deles nessa história, vai entender por que Deus condena essas práticas com tanta veemência na sua palavra. Os druidas eram muito mais do que simples líderes religiosos dos celtas. Eles eram os guardiões de conhecimentos ocultos, os intermediários entre o povo e os deuses pagãos, homens que detinham poder sobre a vida e a morte. Na hierarquia da sociedade celta, os druidas ocupavam uma posição de autoridade absoluta. Quando eles falavam, todos obedeciam. Quando eles ordenavam um sacrifício, ninguém ousava questionar. E na noite de Samhain, o poder deles atingia seu ápice. Era quando os druidas conduziam os rituais mais importantes do ano, rituais que exigiam sangue, que exigiam oferendas, que exigiam submissão total aos espíritos que eles serviam. Nas fogueiras sagradas que eles acendiam no topo das colinas, não eram apenas lenhas que ardiam. Os ossos de animais sacrificados eram jogados nas chamas, e a fumaça que subia era considerada uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. A própria palavra bonfire, em inglês, que significa fogueira, tem origem nessa prática macabra. Ela vem de bonfire, literalmente fogo de ossos. Pense nisso. Cada vez que alguém acende uma fogueira no Halloween, está repetindo sem saber um ritual de sacrifício pagão que acontecia há mais de 2000 anos. As pessoas traziam animais para serem oferecidos a Samhain, o senhor da morte, e aos outros deuses celtas. Esses sacrifícios não eram opcionais. Eles acreditavam que sem o derramamento de sangue, sem as oferendas corretas, os espíritos malignos trariam desgraça sobre suas famílias, destruiriam suas colheitas, causariam doenças e morte. Mas não para por aí. Os druidas também ensinavam o povo a usar máscaras feitas de peles e cabeças de animais. Por quê? Para enganar os espíritos dos mortos que vagavam pela terra naquela noite. Eles acreditavam que se você não parecesse humano, os espíritos malignos passariam direto por você sem te reconhecer. Essa é a origem das fantasias de Halloween que vemos hoje. Não nasceu como brincadeira. Nasceu como tentativa desesperada de se proteger de forças demoníacas. E aqui está a questão que todo cristão precisa entender. Quando você coloca uma fantasia no Halloween, quando você participa dessa tradição, você está repetindo exatamente o que os adoradores de demônios faziam há milênios atrás. Agora, olha o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Em Êxodo capítulo 32, temos a história do bezerro de ouro. O povo de Israel, enquanto Moisés estava no monte recebendo os mandamentos de Deus, decidiu fazer um ídolo. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo com festas, danças e celebrações. A Bíblia descreve que o povo se despiu e começou a dançar de forma imoral diante daquela imagem pagã. Versículo 6 de Êxodo 32 diz que eles se assentaram para comer e beber e levantaram-se para folgar. A palavra folgar ali no original hebraico transmite a ideia de atos e gestos sexuais, de imoralidade, de descontrole total. Era uma celebração pagã em sua essência mais crua. E o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu de tal forma que 3.000 homens morreram naquele dia por causa daquela idolatria. Você consegue ver a conexão? As celebrações pagãs sempre envolveram dança, festas, descontrole, oferendas a deuses falsos. E Deus sempre condenou essas práticas com veemência. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Paulo é bem claro quando diz que as coisas que os gentios sacrificam, elas as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não existe meio termo aqui. Quando você participa de rituais pagãos, mesmo que inconscientemente, você está se conectando com forças demoníacas. Não é drama, não é exagero. É o que a palavra de Deus declara. Se essa palavra está tocando seu coração agora, deixe um amém aqui nos comentários. Eu preciso saber quantos estão tendo coragem de encarar essa verdade de frente, mesmo que ela seja desconfortável. Você acabou de descobrir quem eram os druidas e como eles conduziam sacrifícios sangrentos na noite de Samhain. Você viu como a palavra de Deus condena essas práticas
em Êxodo 32, quando 3.000 homens morreram por causa da idolatria do bezerro de ouro. Mas agora vem a pergunta que vai chocar você. Como é que uma celebração tão pagã, tão demoníaca, acabou sendo aceita por milhões de cristãos ao redor do mundo? Como é que chegamos ao ponto onde igrejas fazem festas de Halloween e pastores ficam em silêncio sobre isso? A resposta está numa estratégia que começou há mais de 1.200 anos atrás. E essa é uma das origens obscuras que seu pastor nunca teve coragem de te contar. Vamos voltar ao século 8 depois de Cristo. O paganismo ainda dominava grande parte da Europa. As pessoas ainda celebravam o Samhain, ainda acendiam suas fogueiras, ainda ofereciam sacrifícios, ainda usavam suas máscaras para enganar os espíritos. E a Igreja Católica Romana olhou para essa situação e tomou uma decisão que mudaria o curso da história. No ano 731, o Papa Gregório III decidiu que o dia 1º de novembro seria dedicado a Todos os Santos. Mas por que essa data específica? Por que não escolheu janeiro ou março ou qualquer outro mês? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Foi uma estratégia deliberada para sobrepor uma festa cristã ao festival pagão do Samhain. A ideia parecia boa na teoria. Se você não consegue eliminar uma tradição pagã, você tenta cristianizá-la. Você pega a data que os pagãos usavam para adorar seus deuses e coloca uma celebração cristã por cima, esperando que, com o tempo, as pessoas esqueçam as origens e abracem apenas a nova versão. Décadas depois, outro Papa, Gregório IV, estendeu essa celebração para toda a cristandade. E assim nasceu o All Hallows Eve, que em inglês significa a véspera de Todos os Santos. Com o passar do tempo, esse nome foi sendo encurtado, modificado, até virar simplesmente Halloween. Mas mudar o nome não mudou a essência. Não mudou o que realmente acontece no mundo espiritual nessa data. Aqui está o problema que muitos não entendem. Você não pode pegar uma prática que Deus abomina e tentar torná-la aceitável colocando um rótulo cristão nela. Isso é exatamente o que a palavra de Deus nos proíbe de fazer. Em Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 4, Deus ordena ao seu povo que destrua completamente todos os lugares onde as nações pagãs serviam aos seus deuses. E então vem a parte crucial. No versículo 31 do mesmo capítulo, Deus diz: "Não farás assim para com o Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses." Em outras palavras, Deus está dizendo: não tentem usar os métodos dos pagãos para me adorar. Não peguem os costumes deles e tentem adaptá-los para me servir. Eu odeio essas práticas. O profeta Jeremias recebeu uma mensagem ainda mais direta no capítulo 10, versículo 2. Não aprendais o caminho das nações. Deus não disse para aprender e modificar. Ele disse para não aprender. Ponto final. Não tem como ser mais claro do que isso. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17, Paulo declara que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre o templo de Deus e os ídolos. Ele termina dizendo: "Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei." William Branham, aquele homem de Deus que trouxe um avivamento poderoso no século XX, pregou um sermão chamado Cristianismo versus Idolatria, no dia 17 de dezembro de 1961. Nessa mensagem profética, ele declarou algo que precisa ecoar nos nossos ouvidos hoje. A idolatria não mudou através dos séculos, e o verdadeiro cristianismo também não mudou. Ele explicou como as práticas pagãs foram sendo incorporadas ao cristianismo institucional ao longo dos séculos. Como a igreja foi se afastando da palavra pura de Deus para agradar imperadores, para facilitar a conversão de pagãos para ganhar números e influência política. Mas no processo, perdeu a santidade, perdeu a separação que Deus exige do seu povo. E olha que interessante. Branham falou sobre como os romanos adoravam o deus Sol Baal e a deusa Lua Ashtoreth. Falou sobre como essas práticas pagãs foram absorvidas e renomeadas com nomes cristãos. Ele mostrou como o que era adoração a demônios foi disfarçado com uma fachada religiosa. E isso é exatamente o que aconteceu com o Halloween.
Pegaram um ritual pagão de invocação de mortos, de oferendas a deuses falsos, de comunicação com espíritos e tentaram cobrir com uma camada de cristianismo. Quantos estão aprendendo algo novo hoje? Quantos estão vendo pela primeira vez como fomos enganados? Deixe seu nome aqui nos comentários. Eu quero orar por cada um que está tendo a coragem de encarar essas verdades. Porque não é fácil descobrir que aquilo que achávamos inofensivo tem raízes tão profundas nas trevas. Você acabou de entender como a igreja institucional tentou cristianizar o Samaim, criando o Dia de Todos os Santos, e como essa estratégia, na verdade, misturou luz com trevas. Mas agora vem algo ainda mais perturbador. Os símbolos. Aquelas abóboras com caras assustadoras que você vê em todo lugar. As fantasias de bruxas, vampiros e demônios que as crianças usam. Os gatos pretos, os morcegos, as cores laranja e preta. Você acha que tudo isso surgiu por acaso? Você acha que são apenas decorações bonitas e divertidas? Hoje, você vai descobrir que cada símbolo do Halloween carrega uma verdade espiritual que foi escondida de você por décadas. E quando você entender o significado real, nunca mais vai olhar para essas coisas como inocentes. Vamos começar pela abóbora iluminada, a famosa Jack-o'-lantern que todo mundo coloca na porta de casa. Você sabia que originalmente não eram abóboras? Os celtas da Irlanda usavam nabos grandes. Eles esvaziavam o interior, esculpiam rostos aterrorizantes e colocavam brasas acesas dentro. Mas para quê? Para guiar as almas dos mortos de volta para suas antigas casas. Essas lanternas funcionavam como faróis espirituais, sinais luminosos para espíritos que vagavam na escuridão daquela noite. Existe até uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Jack, que enganou o diabo e foi condenado a vagar pela terra eternamente com apenas uma brasa dentro de um nabo oco para iluminar seu caminho. Quando os irlandeses imigraram para os Estados Unidos no século XIX, substituíram os nabos por abóboras porque eram mais abundantes e fáceis de esculpir. Mas o propósito espiritual permaneceu exatamente o mesmo. Cada vez que alguém coloca uma abóbora iluminada na porta de casa no Halloween, está repetindo conscientemente ou não um ritual de comunicação com os mortos. O mundo espiritual não se importa se você sabe disso ou não. O ato em si abre portas. E as fantasias? Você já sabe que os celtas usavam máscaras de peles e cabeças de animais para enganar os espíritos malignos que vagavam durante o Samhain. Mas a coisa é ainda mais profunda. Eles acreditavam que se você se disfarçasse como uma criatura assustadora, você poderia até mesmo se passar por um dos espíritos e caminhar entre eles sem ser atacado. Era uma tentativa desesperada de sobreviver àquela noite onde o inferno literalmente invadia a terra. Hoje vemos crianças e adultos se fantasiando de vampiros, demônios, bruxas, mortos-vivos, esqueletos, e o mundo diz que é apenas diversão. Mas espiritualmente, o que está acontecendo? A pessoa está se identificando com as próprias forças das trevas. Está dizendo ao mundo invisível: eu quero me parecer com vocês, eu quero imitar vocês. Os gatos pretos carregam uma história ainda mais sombria. Durante a Idade Média, no auge da caça às bruxas na Europa, acreditava-se que bruxas podiam se transformar em gatos pretos. Por isso, esses animais eram perseguidos e queimados vivos, muitas vezes junto com pessoas acusadas de feitiçaria. Até hoje, o gato preto é considerado símbolo de azar, de má sorte, de presença demoníaca. E no Halloween, ele é glorificado como ícone da festa. As bruxas, esses seres que a própria Bíblia condena à morte, em Êxodo 22, versículo 18, são transformadas em personagens engraçadinhas para crianças. Morcegos, criaturas da noite que se alimentam de sangue, são usados como decoração festiva. Tudo que representa trevas, morte, feitiçaria e comunicação com demônios é celebrado como se fosse normal. E as cores? Laranja e preto não foram escolhidas por acaso. O laranja representa as chamas das fogueiras, aquelas fogueiras onde os druidas queimavam ossos de animais sacrificados. O preto representa a noite, as trevas, a morte, o mundo dos espíritos malignos. Toda a estética visual do Halloween
foi projetada para glorificar exatamente aquilo que Deus abomina. E você sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos alerta: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos em uma guerra espiritual real. Não é metáfora, não é alegoria. É batalha literal contra forças demoníacas. E quando você participa do Halloween, quando você usa os símbolos dele, quando você decora sua casa com essas imagens, você está escolhendo um lado nessa guerra. Você está dizendo para qual exército você pertence. Em Gálatas 5, versículos 19 e 20, a feitiçaria é listada como uma das obras da carne, junto com idolatria, adultério e homicídio. E o versículo 21 é claro: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é brincadeira, não é exagero. É a palavra pura e simples. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque o tempo de fingir que não sabemos já passou. Agora você sabe o que cada símbolo significa. Agora você não pode mais dizer que é inocente. Você acabou de descobrir que cada símbolo do Halloween carrega um significado espiritual obscuro, que abóboras iluminadas eram usadas para guiar mortos, que fantasias serviam para enganar demônios, que gatos pretos representam bruxaria. Mas agora chegou o momento mais importante desta mensagem. O momento onde não é mais minha opinião que importa, não é mais a história que importa. É o que Deus tem a dizer sobre tudo isso. Porque, no final das contas, só existe uma autoridade que realmente conta, a palavra de Deus. E quando você ouvir o que as Escrituras declaram sobre feitiçaria, idolatria e comunicação com mortos, você vai entender por que ele trata esse assunto com tanta seriedade. Vamos direto ao texto que mais assusta aqueles que querem justificar essas práticas. Deuteronômio capítulo 18, versículos de 9 a 14. Deus está falando com o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida, e ele diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Você percebeu quantas práticas Deus listou ali? Ele não deixou brecha nenhuma. Não deixou zona cinzenta. Adivinhação é abominação. Feitiçaria é abominação. Consultar mortos é abominação. E a palavra abominação no hebraico significa algo que causa nojo profundo a Deus. Algo que ele detesta com todas as fibras do seu ser. Não é que Deus simplesmente não gosta dessas coisas. É que elas provocam repulsa nele. E olha o versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Não é só a prática que é abominável. A pessoa que faz isso se torna abominável diante de Deus. Isso é sério demais para ignorar. Mas tem mais. Em Êxodo 22, versículo 18, Deus ordenou: a feiticeira não deixarás viver. Sob a lei de Moisés, a pena para a feitiçaria era morte. Por quê? Porque feitiçaria não é brincadeira no mundo espiritual. É pacto com demônios. É abrir portais para forças das trevas entrarem na sua vida, na sua família, na sua casa. Deus sabia que se o seu povo começasse a brincar com essas coisas, eles seriam destruídos espiritualmente. Por isso a punição era tão severa. Era para proteger a nação inteira da contaminação espiritual. O profeta Isaías também recebeu uma palavra poderosa sobre isso. Em Isaías 47, versículo 13, Deus está repreendendo Babilônia e diz: cansaste-te na multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora, os astrólogos que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. É ironia profética. Deus está dizendo: já que você confia tanto nos seus astrólogos, nos seus adivinhos, nos seus feiticeiros,
Deixa ver se eles conseguem te salvar quando o meu juízo chegar. E eles não conseguiram. Babilônia caiu, porque não existe poder nas trevas que possa se comparar ao poder de Deus. E tem um versículo que todo cristão que participa do Halloween precisa ouvir. 1 Samuel 15, versículo 23. O profeta Samuel está confrontando o rei Saul por sua desobediência, e ele declara: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Você entendeu isso? Deus está equiparando rebeldia à feitiçaria. Quando você sabe o que Deus ordena, mas decide fazer do seu jeito mesmo assim, você está praticando feitiçaria espiritual. Você está dizendo: eu sei o que Deus falou, mas eu vou fazer o que eu quero. Isso é rebelião. E rebelião é feitiçaria aos olhos de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento, porque alguns podem pensar que essas leis eram só para o Antigo Testamento. Apocalipse 21, versículo 8, é cristalino. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Feiticeiros estão na mesma lista que homicidas e idólatras. O destino final deles é o lago de fogo. E no capítulo 22, versículo 15, a Bíblia reforça: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficar de fora significa não ter parte na Nova Jerusalém. Significa estar eternamente separado de Deus. Paulo, em Gálatas 5, não deixa dúvida nenhuma. Depois de listar as obras da carne, incluindo feitiçaria e idolatria no versículo 20, ele termina no versículo 21, dizendo: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é que vão ter uma punição menor, não é que vão para o purgatório, é que não vão herdar o reino. Ponto final. Deixe um amém aqui nos comentários se a palavra de Deus está tocando fundo no seu coração agora, porque esta não é uma mensagem fácil de ouvir, mas é uma mensagem necessária. O amor verdadeiro diz a verdade mesmo quando dói. Você acabou de ouvir 7 passagens diferentes da palavra de Deus, condenando feitiçaria, idolatria e comunicação com mortos. Você viu que Deus chama essas práticas de abominação, que a pena no Antigo Testamento era morte, que no Novo Testamento o destino é o lago de fogo. A Bíblia não poderia ser mais clara. Então por que milhões de pessoas, incluindo cristãos professos, continuam celebrando o Halloween como se fosse apenas uma festa inocente? Por que pais que dizem amar a Jesus levam seus filhos para se fantasiar de bruxas e demônios? Por que igrejas fazem festas temáticas de Halloween e chamam de alternativa cristã? Hoje você vai entender como Satanás conseguiu cegar os olhos de tantas pessoas e como a ignorância espiritual está custando caro ao povo de Deus. A primeira razão é óbvia, mas precisa ser dita: dinheiro. O Halloween se tornou uma das datas mais lucrativas do calendário mundial. Bilhões de dólares são movimentados todo ano com fantasias, decorações, doces, festas. A indústria do entretenimento transformou um ritual pagão de invocação de mortos em um produto comercial. E quando existe tanto dinheiro envolvido, a verdade é escondida, a história é manipulada, e tudo vira apenas diversão inocente. As pessoas compram sem questionar, consomem sem pensar, celebram sem saber o que estão realmente fazendo. E Satanás sorri, porque conseguiu fazer com que milhões de pessoas participassem voluntariamente de seus rituais, achando que estão apenas se divertindo. Mas tem algo ainda mais perigoso por trás disso. 2 Coríntios 11, versículo 14, nos alerta: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo é mestre em disfarçar trevas como se fossem luz. Ele pega práticas demoníacas e as embala em papel bonito, com laço colorido, com música alegre, com sorrisos de crianças. E de repente, invocar mortos não parece mais tão ruim quando está embalado como
tradição cultural. Fantasiar-se de demônio não parece mais tão errado quando todo mundo está fazendo. Decorar a casa com símbolos de bruxaria não parece mais tão perigoso quando virou moda. O inimigo não chega para você dizendo: "Vem adorar demônios comigo." Ele chega dizendo: "É só uma brincadeira, todo mundo faz, não tem nada demais." E aqui está o versículo que deveria acordar a igreja do sono profundo em que está. Oseias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não diz que foi destruído por falta de fé. Não diz que foi destruído por falta de oração. Diz que foi destruído por falta de conhecimento. Ignorância espiritual mata. Ignorância espiritual abre portas para o inimigo. Ignorância espiritual faz com que o povo de Deus participe de rituais satânicos, achando que está apenas seguindo uma tradição cultural inofensiva. E o versículo continua: "Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei." Deus está dizendo que quando você tem acesso à verdade, mas escolhe ignorá-la, você está rejeitando o próprio Deus. Vou te contar uma coisa que William Branham ensinou e que se encaixa perfeitamente aqui. No sermão Cristianismo versus Idolatria, de 1961, ele disse algo profundo. Ao longo das minhas viagens pelo mundo, percebi que a idolatria não mudou, e o verdadeiro cristianismo também não mudou. Ambos permanecem em seus lugares e assim permanecerão até a vinda do Senhor Jesus. Ele estava dizendo que os mesmos espíritos que operavam nos rituais pagãos há milhares de anos continuam operando hoje, apenas com roupagens diferentes. Os druidas podem não estar mais aqui, mas os demônios que eles serviam ainda estão. O Samhain pode ter mudado de nome para Halloween, mas o propósito espiritual continua o mesmo: abrir portais entre o mundo dos vivos e dos mortos. E sabe qual é o maior perigo? É quando cristãos verdadeiros, pessoas que conhecem a Jesus, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, começam a participar dessas coisas. Porque aí não é mais questão de ignorância, é questão de conformidade com o mundo. Romanos 12, versículo 2 nos ordena: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Conformar significa moldar-se ao padrão do mundo. Significa fazer o que todo mundo faz, só porque todo mundo está fazendo. Significa deixar a pressão social determinar suas escolhas espirituais. E isso é exatamente o que está acontecendo. Cristãos estão se conformando com o Halloween porque não querem que seus filhos se sintam excluídos. Porque não querem parecer radicais. Porque não querem ser diferentes. Mas olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, falando sobre os últimos dias. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." Estamos vivendo esses dias agora. Pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Pessoas que vão à igreja no domingo, mas celebram rituais pagãos no resto da semana. O Espírito Santo está te mostrando verdades que você precisa encarar. E agora, você tem uma escolha a fazer. Você acabou de entender por que milhões de pessoas celebram o Halloween sem saber o que realmente estão fazendo. Viu como Satanás disfarça trevas como luz? Como a ignorância espiritual destrói o povo de Deus? Como estamos vivendo nos últimos dias, onde pessoas têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. E agora, chegou o momento mais importante de toda esta mensagem. O momento da escolha. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Verdade sem obediência não transforma ninguém. Você não pode mais dizer que não sabia. Você não pode mais alegar inocência. A partir de agora, você tem uma decisão a tomar diante de Deus. Jesus foi muito claro em Mateus 6, versículo 24. "Ninguém pode servir a dois senhores, porque
ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não existe meio termo no reino espiritual. Não existe zona neutra. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Ou você obedece à palavra, ou você segue as tradições do mundo. Você não pode ter um pé na igreja e outro pé no Halloween. Você não pode louvar a Deus no domingo e celebrar rituais pagãos no resto da semana. Deus não aceita esse tipo de cristianismo dividido, morno, comprometido. E tem um versículo que deveria estar ecoando no seu espírito agora mesmo. Josué 24, versículo 15. Josué reuniu todo o povo de Israel e fez uma declaração poderosa. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje, não amanhã, não depois do Halloween deste ano, não quando for mais conveniente. Hoje você precisa tomar uma posição. E essa posição vai definir não só o seu futuro espiritual, mas o futuro espiritual da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Paulo, em Efésios 5, versículo 11, nos dá uma ordem direta. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não diz para participar com moderação. Não diz para fazer uma versão cristianizada. Diz para não comungar. E mais, diz para condenar. Você precisa tomar uma posição pública contra essas práticas. Precisa ser luz num mundo de trevas. Precisa ser sal que não perdeu o sabor. Precisa ser diferente, mesmo que isso signifique que seus filhos não vão poder ir à festa de Halloween na escola. Mesmo que isso signifique que seus vizinhos vão te achar radical. Mesmo que isso signifique que outros cristãos vão te criticar. Porque no final das contas, você não vai prestar contas para seus vizinhos. Você não vai prestar contas para outros cristãos. Você vai prestar contas para Deus. Que naquele dia, na presença do Senhor, não vai adiantar dizer, mas todo mundo estava fazendo. Não vai adiantar dizer, eu não sabia que era tão sério. Não vai adiantar dizer, meu pastor nunca me ensinou isso, porque agora você sabe. Agora a verdade foi revelada. Agora você não tem mais desculpa. 1 Pedro 2, versículo 9, nos lembra quem nós somos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para a luz. Você não pertence mais ao reino das trevas. Você não tem mais nada a ver com rituais pagãos, com invocação de mortos, com feitiçaria disfarçada de festa. Você é de Deus. Você pertence à luz. E luz não tem comunhão com trevas. E Paulo completa esse pensamento em Filipenses 2, versículo 15, dizendo que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você foi chamado para resplandecer, para ser diferente, para ser luz num mundo que ama as trevas. E isso não acontece quando você se conforma com o que todo mundo faz. Isso acontece quando você toma posições difíceis, quando você faz escolhas impopulares, quando você obedece a Deus, mesmo que o mundo inteiro esteja indo na direção oposta. Então, deixa eu fazer uma pergunta direta para o seu coração agora. O que você vai fazer com o que ouviu hoje? Vai continuar celebrando o Halloween, participando dos rituais, usando os símbolos, decorando sua casa, fantasiando seus filhos? Ou vai tomar uma posição de separação, de santidade, de obediência à palavra de Deus? A escolha é sua. Mas lembre-se, escolher não decidir já é uma decisão. Escolher continuar no que sempre fez já é uma resposta. E essa resposta tem consequências eternas. Agora você sabe a verdade sobre as origens obscuras do Halloween que seu pastor nunca te contou. Você conhece a história dos celtas, dos druidas, dos Samhain. Você entende o significado dos símbolos, das fantasias, das abóboras.
Você viu o que a palavra de Deus declara sobre feitiçaria e idolatria. Você entendeu por que milhões celebram sem saber o que fazem. E agora, você está diante da escolha mais importante: continuar nas trevas ou caminhar na luz. Que Deus te dê sabedoria, coragem e temor santo para tomar a decisão certa. E que sua família seja um testemunho vivo de obediência à palavra em uma geração que perdeu o medo de Deus.